E quanto tempo se demorou até você se aceitar? 7 anos. 7 anos. Eu levei o tiro, eu tinha 14, com 21 anos de idade, eu tomei uma decisão e eu tava dentro de uma festa, completamente drogado, já na cadeira de roda, claro, já há 7 anos na cadeira de roda, e naquela noite eu tive um encontro com Deus. Naquela noite ali, foi a última noite da minha vida que eu usei drogas. Tem 14 anos, tá fazendo agora dia 24 de outubro, hoje é 19? Hoje é 19. Então daqui 5 dias faz exatamente 14 anos que o Senhor transformou a minha vida. Parabéns. E eu tava dentro de uma festa completa. Eu não fui pra festa pra parar de usar droga, eu fui pra festa pra consumir álcool e drogas. E lá eu Mas você teve um insight? Sim, eu tava dentro da festa e ali eu ouvi uma voz falando comigo: sai deste lugar e volta pra tua casa. E hoje eu entendo que não era minha casa de tijolo. Hoje eu entendo que eu era o filho pródigo, né? Que saiu, foi viver tudo que tinha pra viver de errado, quebrou a cara de todas as formas e naquele dia eu tava voltando pra casa do pai. Né? E foi aonde eu fiz uma promessa pra Deus que eu nunca mais usaria nenhum tipo de droga na minha vida. Rápido assim? Você Rápido. Teve essa voz que falou com você, te mexeu contigo? Foi, aí eu chamei meu amigo pra ir comigo e ele falou que não ia, porque tava no auge da festa, 2, 3 horas da manhã. Ele não iria. Era eu sozinho, tinha que ser eu. Mas essa coisa que você recebeu, você já frequentava a igreja depois de tudo que aconteceu? Antes, sua mãe já era? Sim. Minha mãe sempre foi, desde criança. E você não? Eu fui até os 11 anos. Aí com 11 anos eu me batizei, mas eu já tava... Ah, você batizou? Batizei nas águas com 11 anos, mas já tava afastado já não tinha aquele compromisso de estar ali sempre. Então eles ainda... Eu já estava deslumbrado, na verdade, com a vaidade, né? Então foi aonde eu saí com 11 e com 21 anos de idade eu voltei, 10 anos depois, que foi nessa noite. E aí eu tava com 21 anos, e aí naquela noite eu voltei, então é o que eu falei, eu tava voltando para casa do pai. Então até os meus 11 anos de idade eu fui criado totalmente ali dentro da igreja. E minha mãe, ela sempre falava que eu sempre fui muito educado, muito calmo, muito carismático, então ela nunca imaginou que eu iria para essa parte da criminalidade, né? Porque eu sempre tirei muitas boas notas na escola, sempre fui respeitador. Nem imaginava, né? E aí, com 11 anos, virou tudo ao contrário. Foram 10 anos de sofrimento que as pessoas olhavam pra minha mãe e achavam que ela usava droga também. De tão magra que ela era. Porque, tipo assim, eu era noturno. Então, a minha mãe ficava a madrugada inteira acordada, preocupada comigo, né? E quando ela tava saindo pra trabalhar, ela passava por mim na esquina de casa consumindo droga. Então ela já estava a madrugada toda acordada, passava por mim indo para a parada de ônibus, para pegar ônibus. Nessa fase ela já não vendia mais balinha na porta da escola. Tem até uma história muito interessante, porque minha mãe ela estudava escondido. E minha mãe ela se aposentou tem 8 anos como funcionária pública em Brasília. Barato, ela passou num concurso onde ninguém esperava, nem sabia que ela estudava, nunca vi um livro, nunca vi minha mãe lendo um livro. E ela estudava escondido e passou. E passou. E hoje minha mãe conhece os 4 continentes da Terra. Que barato. Vem de 3 meses, ela veio para os Estados Unidos, já foi para a Índia, Nepal, para a África, Espanha. Então, assim, é uma história que um dia é interessante trazer. Sensacional. De vender balinha, rodar o mundo. Rodar o mundo. Isso é muito legal. Eu conheço um rapaz que hoje em dia também é super bem sucedido, o cara também conhece vários lugares do mundo, que também era office boy, e mesma coisa, cara, ele estava escondido para a faculdade, ninguém sabia que ele ia fazer vestibular. Mas foi a mesma história, mas depois ele explicou que ele não queria gerar expectativa em ninguém. Ele tinha medo de gerar expectativa e não dar certo, e as pessoas ficarem atrás, cobrando ele. Então ele fez tudo escondido, passou, ele foi avisar, assim, passei, vai me matricular. E é muito legal esse tipo de coisa. Exatamente isso que aconteceu com minha mãe. Ela falou, meu nome vai sair no diário oficial amanhã. A partir de amanhã eu sou funcionária pública. Então, como assim, né? Celebração, né? Sim. Celebração enorme. E aí você teve toda essa história. O que você fez depois de 21? Você foi fazer o quê? Você foi trabalhar? Você já trabalhava? Como é que ficou com você lá no Brasil? Dos 11 aos 21 não tenho nada de bom pra contar. Foi só? Só coisa triste. Com 21 anos de idade, quando eu parei de usar droga, eu fiz uma autoanálise. Eu falei, poxa, peraí, o que eu preciso pra começar a minha vida de agora? Pra você ter uma ideia, com 21 anos de idade, eu não tinha minha identidade. E eu tava na 6ª série, com 21 anos de idade. Foi o ano que eu parei de estudar e nunca mais voltei a estudar. Então, eu tava sem identidade sem amigos influentes para conseguir um emprego para mim. E foi aonde eu comecei a empreender. Então, foi aonde eu comecei a vigiar carros, né? Eu virei flanelinha numa feira que tinha próximo à minha casa.
Então, quando eu usava droga, eu já vigiava carro algumas vezes para conseguir dinheiro para poder usar drogas. E aí eu pensei, eu falei, poxa, eu ganhava um dinheiro bom, só que o dinheiro era todo consumido de uma forma errada. Eu falei, agora eu vou voltar de uma forma certa, E aí comecei a ir para lá. E todos os meus amigos que estavam lá, eles usavam drogas. Então, quando terminava ali o dia, eles ficavam, não, agora vamos gastar o dinheiro de todo mundo usando drogas. Eu falei, não, meu dinheiro é abençoado. Agora é meu. Agora acabou isso aí. Meu isso potinho do ouro. E ali eu comecei a fazer meu network, sem saber o que era network. Por quê? Porque eu montei algumas estratégias para poder chamar a atenção das pessoas que chegavam com os carros. Você já era marqueteiro. Era, e ali eu já tinha o dom de venda sem saber. Porque eles chegavam com carros, e aí eu falava, né? Até aconteceu uma situação, uma vez constrangedora, mas todas as vezes que acontece algo negativo na minha vida, eu tomo como combustível para me conseguir vencer. Sim. E aí chegou um cara, um homem, e aí eu falei com ele, eu falei, eu posso olhar aí seu carro? Aí ele falou bem assim pra mim, você quer olhar? Pode olhar, pra olhar não precisa pagar nada não. Tipo assim, começou a sorrir com os amigos dele. Aí eu sorri ali também, mas tipo, numa questão de sendo humilhado, né? E aí eu pensei, um dia eu vou ter um carro. Um dia eu vou ter um carro, né? E aí foi aonde eu comecei a montar o meu network, só para voltar nessa questão. E muitas vezes a pessoa chegava com o carro, aí eu falava, posso dar uma olhadinha aí? Aí, por exemplo, o cara tava num Camaro, entendeu? E aí ele nem olhava, eu falava assim, não precisa não. Aí eu chamava a atenção dele, eu falava, esse carro é 6 cilindros ou 8 cilindros, né? Você já sabia... Já sabia como fazer ele olhar para mim. Do carro. Era. E aí, quem tem um Camaro, muitas vezes tem mais ciúme do carro do que da mulher no Brasil, né? É verdade. E aí, não, sim, é um 6 cilindros e tal. Fala, e aí, já colou o ponteiro dele alguma vez? Já, ué, e tal. E aí, pronto, puxava um assunto, eu conversava ali menos de 30 segundos com a pessoa entrava pra feira, pra fazer compra, comer um caldo. Tipo, ele conhece meu carro, ele vai cuidar dele. Aí ficava lá, esquecia. E muitas vezes eu tava em outro ponto, o dono daquele carro, que não queria que eu olhasse o carro dele, ficava me procurando. Cadê o rapaz da cadeira de roda? Cadê? Aí, não, tá ali. Aqui, pega aí, Aí me dava R$2, me dava R$5. E aqui, todas as vezes que ele voltava na feira, que ele via que eu tava lá, eu já sabia quanto que eu ia ganhar de cada um dos clientes. Que barato. E aí comecei a fazer amizade com os donos também, os proprietários das bancas. Aí um me dava roupa, o outro me dava almoço. E aí pronto, aí ali... Era a tua diversão e seu trabalho ao mesmo tempo, Sim, né? E foi bem na fase também que eu conheci minha esposa, né? Que eu faço 14 anos que eu parei de usar drogas e todo ano também eu completo 14 anos, eu completo anos de casado. No e caso, você conheceu 14 anos. ela tava estacionando um carro? Não. Conta. Você gosta de fofoca também. Ela tava passando. Como foi? Quando eu parei de usar drogas, eu decidi fazer um projeto para que meus amigos também pudessem sentir aquilo que eu estava sentindo de bom. Então eu comecei a fazer uma reunião toda quinta-feira. Na mesma praça onde eu consumi droga muitos anos da minha vida, eu comecei a fazer uma reunião toda quinta-feira, das 10 às 11 horas da noite. Um trabalho de conscientização com meus amigos. E ali, quando terminava, sempre tinha um lanche, né? E aí foi aonde a minha esposa hoje, ela morava a menos de 10 minutos da onde a gente fazia aquelas reuniões semanais. E ela tinha muito medo de ir para a região que eu morava porque era muito perigoso. Então, como era 10 horas da noite, só tinha gente boa na rua, né? E aí ela tinha medo. Só que a amiga dela sempre ia. E sempre falando, não, eu quero trazer uma amiga pra reunião. Assim, graças a Deus falou com ela também. A gente começou, com uma semana que eu conheci ela, eu pedi ela em casamento. E aí nós noivamos 6 meses e casamos, tamo junto.